Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao relançamento do Curta na Kombi em Casa, através do nosso canal no YouTube Curta na Kombi. Eu sou o Mara, sou músico e produtor cultural aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, e sou o idealizador dessa iniciativa que faz parte do projeto Curta na Kombi. Para quem não conhece, o Curta na Kombi é um cinema itinerante que visa contribuir no acesso e na difusão do audiovisual potiguar, oferecendo sessões gratuitas em espaços públicos e comunitários. Por conta da pandemia do coronavírus, tivemos que manter o distanciamento social e com isso foi necessário reinventar o nosso projeto. Então, criamos o Curta na Kombi em Casa, uma série de 7 entrevistas com profissionais aqui da nossa terra, diretores, produtores, atores e críticos de cinema. Esses encontros foram produzidos de maneira independente, que nos permitiram trazer um pouco da história e da atuação desses realizadores que constroem o audiovisual potiguar. E hoje relançaremos 4 episódios da série Curta na Kombi em Casa, trazendo para vocês as entrevistas com Paulo Dumareschi, Dênia Cruz, Suerda Moraes e Wallace Santos. Este relançamento foi possível através da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. E hoje trazemos para vocês a entrevista com a diretora e produtora Suerda Moraes. Oi, deu certo. Boa noite. Finalmente. Boa noite. Desculpa Tudo aí, bem? viu, o atraso, pessoal. Tudo, Mari, e você? Tô bem. Também deu um problema aqui no celular, eu tive que dar uma reiniciada, mas agora tá tudo Ah, ok. ainda bem, porque eu achei que só eu que tinha tido um problema aqui. O meu também tava travando aqui. Pessoal que tiver em casa, se tiver algum problema, pode avisar aí nos comentários e a gente tentar consertar, né? Que diante dessas, Samara! diante dessas plataformas digitais sempre acontece alguma coisa e a gente às vezes fica falando aqui e não percebe, mas vocês que estão acompanhando em casa podem comunicar aí pra gente. E durante a entrevista, né, durante o bate-papo com o Suerda, quem quiser fazer alguma pergunta, tanto para mim como para a Suerda, só comentar Tadã, aí. meu amor! Que a gente tenta responder. Ei, Mara, eu vou começar falando. Regina, querida! Só assim eu vejo esse povo todo, viu? Agradecer a todo mundo aí, os amigos aí que sempre comparecem nas nossas lives. Boa Obrigado a noite. quem tá chegando agora, né, quem não conheceu o projeto. Boa noite a Suerda por ter aceitado o convite. Vamos lá começar, né, Suerda? Vamos, estou aqui à sua disposição. Eu vou falar um pouquinho aqui um pouquinho da sua trajetória resumida e aí a gente dá início ao nosso bate-papo. Eu espero que eu tenha enviado o currículo que não tenha diploma falso, viu, para você? Eu acho que é o verdadeiro, eu acho que está É faltando o muita coisa. verdadeiro. Vamos lá. Suerda Moraes é cineasta audiovisual potiguar desde 2005, já trabalhou numa TV local como repórter cinematográfico, né, e editora de imagens. Em 2011, entrou na Faculdade de Cinema e Audiovisual Potiguar, se formou em 2015 e ainda em 2012 ela, junto comigo, fundou a produtora Casu Filmes, né, que é voltada à produção do audiovisual potiguar. Produziu entre 2014 e 2018 3 curta-metragens com os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E como produtora executiva, participou de vários filmes, né? Tanto como produtora executiva, participou de outros filmes que estão circulando aí todo o Brasil, que eu já conheço já vários. Espero que vocês conheçam também.
E também criou o projeto cultural, né, socioambiental no município do Cerro Corá. E durante 3 anos teve o festival Ancorá Curta Ambiental Norte e Nordeste Cerro Corá, que levou os alunos das escolas públicas à produção do audiovisual, promovendo a acessibilidade Democratização. da voz, da cultura e também do fomento da economia criativa. E o maior sonho dela, né, de Suerda, é ser mestra no audiovisual, que eu acho que ela já é. Tentei resumir isso aqui. Vou dar uma ajeitar aqui no meu computador, que tá... as letras estão ficando pequenas. Não lembro ainda. Pronto. Então, Suerda, para mim você já é uma mestra, né? Já é uma pessoa muito importante no audiovisual potiguar, junto aí com várias pessoas que já passaram por aqui. E sempre a pergunta que inicia nosso bate-papo é como surgiu, né? Como surgiu essa trajetória, da onde teve essa inspiração, quem foi a pessoa que me inspirou, quem foi a pessoa que mostrou essa área e para você dar início à sua carreira. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Eu espero que meu áudio esteja chegando legal aí, não esteja estourando, porque eu falo um pouco alto. Tá tudo ok com o meu áudio? Tudo ok. Boa noite mais uma vez para todo mundo que está aí, né, no meio do seu confinamento, na pandemia, tudo aí, mas no meio de tantas e tantas lives, está aqui nessa live, caiu aqui nessa live e está aqui para a gente conversar um pouco. Obrigada, viu, Mara, pelo convite. Na verdade, eu já era para ter participado antes. Eu simplesmente adoro o seu projeto. Primeiro contato que eu tive com você, eu já senti de cara que você era um cara assim que já estava chegando para não só abrir mais uma janela para o audiovisual no Rio Grande do Norte, mas pela maneira como você fez, né? Eu lembro que eu acho que o nosso primeiro contato foi através de uma amostra que você estava tentando fazer no Paço da Pátria, e aquilo ali, de cara, já me ganhou, porque é muito fácil a gente colocar uma tela numa praça, na cidade, mas ali você foi para o Paço da Pátria, que é um local tão carente, né, de cultura, por diversos motivos que a gente já sabe. E naquela época a gente tinha... Estava tudo muito fresco, porque eu tinha participado junto com o Paulo, com o Alex, Paulo Dumares, que é Alex Regis, do documentário Paço da Pátria. E aí, quando você fez contato comigo, eu disse, cara, que massa. E mais uma vez, parabéns aí pelo Curta na Kombi. Acho que sua Kombi vai rodar não só Rio Grande do Norte, mas Brasil todo. Bem, em relação a essa coisa de como eu comecei, eu acho que a pessoa que vai fazer cinema, ou que estuda cinema, é um contador de história. Outro dia eu entrei no Instagram de Luiz Bolognese, né, que é o cara que é do Bicho de Sete Cabeças, do Buriti Filmes, né, de São Paulo e tal, ex-marido da Laís Bondansky, e lá ele não tem assim cineasta, tem assim contador de história, e eu achei assim aquilo ali fantástico, porque o que a gente faz é contar história com imagens, né? E eu lembro que a primeira pessoa que realmente eu acho que assim, isso existe, foi minha mãe, né? Quando a gente ia dormir, que ela contava as histórias, né, e tal, e ela ficava falando aquilo ali, e eu ia projetando aquilo ali na minha imaginação, né? E os livros de historinhas, né, que a gente pega e a gente vai vendo e tal, e aquilo ali vai ficando e vai se acumulando e vai formando. E aí eu lembro que eu moro aqui muito perto do Sesc, aqui em Portolândia, e tem umas sessões de cinema naquela época, né? E um salão que a gente... De um lado a gente fazia dança, ginástica, Suzana, minha irmã, teve aí, ela vai concordar com tudo que eu estou dizendo, e do outro lado, vez ou outra, eles faziam umas projeções de filme. E aí, teve um dia que eu saí, uns 12, 13 anos,
eu saí da aula de ginástica, de balé que a gente fazia, e vi aquele negócio tudo escuro, um monte de gente, em silêncio e tal. E aí, quando eu entrei, estava passando um filme, era uma música, uma projeção, assim, uma coisa... Eu me lembro como se fosse hoje a sensação. E aí, tudo aquilo que na minha cabeça eu projetava com histórias, pelo que minha mãe falava, contava nas historinhas e que eu via nos livros também, parece que foi assim um encontro. Eu disse, caramba, isso aqui. E eu acho que um ano depois lançou o Saltimbancos Trapalhões no cinema. E foi o primeiro filme que eu assisti. E eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim. Gente, e eu passei a entender melhor as coisas através do cinema. Então, a linguagem da imagem projetada com o áudio passou a ter uma importância de aprendizado para mim. E eu acho que é aí onde nasce a minha paixão pelo cinema. Falando um pouquinho desse contato aí que você falou que a gente teve, né? Desde aquele contato, que foi a minha primeira exibição, que fez eu estar aqui hoje com você, né? Que fez eu continuar esse projeto, que era dentro da comunidade do Passo da Pátria, junto com amigos, que a gente tem um coletivo, e a gente tinha essa ideia de fazer cinema nas comunidades, e melhor ainda agora, que vai ser itinerante, né? Eu vou poder levar para várias comunidades o projeto. E o interior também. Maravilha, maravilha. O interior precisa muito, muito, muito. Já já eu quero falar um pouquinho desse projeto que tem lá em Cerro Corá, que é maravilhoso. Sim, eu quero conhecer esse projeto. Suerda, sempre... nossa trajetória sempre começa na infância, né? Das coisas que a gente aprende quando quando era jovem. Várias pessoas têm a sua carreira assim também, fazendo da infância alguma coisa e tentando levar adiante esse sonho, esse objetivo, né, de produzir. No meu caso, como realizador não foi, né, eu sou só um produtor e se viu diante da minha trajetória de viver em Natal, não tive uma formação, não era um sonho meu. Quando eu era jovem, eu queria ser atleta de futebol, como várias crianças. Você é um menino ainda, rapaz. Que história é essa? Eu sou uma jovem senhora e você é um jovem menino ainda. E com essa ideia do projeto Curta na Kombi, né, que pretende levar o cinema onde não há cinema, né, onde as pessoas não têm a oportunidade de ver o cinema, talvez nasça aí algum produtor, algum diretor também, né, um roteirista do audiovisual, igual você teve essa sensação quando era novo, quando viu aquela sensação de um filme, teve esse sonho, né, de ser cineasta. Quem sabe a gente não encontra várias pessoas assim também, né, no futuro. Sem dúvida, mas eu discordo. Você já é um realizador, né? Você só tá ali, daqui a pouco chega, nasce seu filhinho, né? Mas você já é um realizador. Você já parou para pensar, lá no Passo da Pátria, quando você fez aquela exibição, quantas crianças não saíram transformadas daquela exibição, tanto quanto eu fui anos atrás, lá na projeção do Sesc, né? Então, eu acho que você já é, sim, um realizador, sabe? Foi importante o filme de vocês, né? Nossa primeira exibição ser aquele filme. Eu não conhecia o filme, a gente fazia várias atividades, mas não trabalhava com cinema. E quando teve a oportunidade de exibir, a gente ficou conhecendo o filme, né, de Paulo do Marés, participando junto com você, Alex Reis, Camila, todo mundo. A gente foi um sucesso, né? A comunidade abraçou, todo mundo ficava feliz em ver os amigos lá passando, as crianças vendo outras crianças participando, todo mundo se vendo, então foi maravilhoso aquela exibição. É verdade. E esse longa-metragem sobre o Passo da Pátria, eu acho que ele precisava assim, circular nas escolas, precisava ter mais, rodar mais, né? Porque essa sensação de pertencimento,
E principalmente quando Paulo e Alex lançaram esse olhar para o Passo da Pátria, e eu tive a grata satisfação de ser a editora, a montadora do filme, mas eu fui, a gente fez lá uma locação e eu fui no sábado de manhã, e assim, a gente tem sempre essa sensação de que, mas a gente passa ali, né, olha ali para o Passo da Pátria, vê as coisas e tal, e aí eu fico pensando o quanto aquele filme, o quanto aquela locação não que eu não soubesse, né? Eu já tinha ido lá várias vezes, na época que eu era repórter cinematográfico, e a gente ia fazer matéria lá e tal, quando era enchente, quando era alguma coisa assim que não era legal. Mas você chegando no Passo da Pátria, e você caminhando pelas ruas, você entrando na casa das pessoas, você tendo contato com aquelas pessoas, você vê o quanto nós, né, aqui, nós como sociedade, nós erramos, né? Em formarmos uma opinião em relação a um determinado local e ali ficar, não, eu não vou ali e tal. Tudo bem, a gente sabe que ali tem perigo e tal, mas como é maravilhoso quebrar essa barreira, ir para perto dessas pessoas, entrar nas suas casas, sentir o cheiro de feijão, ver a vida que pulsa ali e a maneira também como eles se sentem em relação a esse posicionamento da gente em relação a eles. Então, quando o cinema, ele quebra isso, quando o audiovisual, quando o cinema quebra isso, eu acho que aí sim vale a pena a gente trabalhar com audiovisual. Então, até hoje, assim, eu sou super grata aos meninos que me chamaram para entrar nesse projeto. E foi muito massa, muito massa. Eu já tinha e tenho um carinho muito especial pelo Passo da Pátria. Eu também. Eu agora não estou morando mais lá, mas meu coração, tudo que eu faço é pensando em estar lá. Já estou pensando até a primeira exibição, certeza absoluta que vai ser lá, junto com a Kombi. Não vejo outro local que não seja lá. Rapaz, desde aquele filme que eu tô... Ei, Paulo, você tá aí? Não me deixa mentir, né? Zequinha, querido, você não me deixa mentir. Eu não lembro o nome dela, mas a gente ficou de voltar lá para tomar um caldo de sururu ou uma caranguejada, alguma coisa assim. E a gente vai voltar lá qualquer dia, né, Paulo? Você tá aí, você pode confirmar. Pronto, vamos dar continuidade. Suerda, durante sua trajetória você conseguiu produzir, né, dirigir, trabalhou como roteiro, trabalhou como montador de imagem, vários curtas, então trabalhou por várias áreas aí dentro do cinema. Aí eu queria perguntar para você qual a diferença de algumas áreas, se vocês explicassem aí para as pessoas que estão em casa, na parte da direção, quem dirige o filme, quem produz o filme, que cada um tem a sua função, quem a parte da montagem, da edição, né? Esse processo de várias camadas que tem dentro do cinema, né? Da produção, da pós-produção. Essa é uma pergunta muito difícil, viu? Porque eu, quando comecei a fazer o curso, né, eu imaginava assim, quando chegou no segundo semestre, porque no primeiro semestre do curso, a gente paga ali aquelas disciplinas básicas e tal, e quando chega no segundo semestre, aí a coisa assim vai ficando, né? Mas a gente vai pagando disciplinas específicas. E a cada semestre, eu descobri que eu gostava de uma coisa. Então, captação de som, chegava em edição, eu já fazia edição, gostava, direção de fotografia, gostava, a própria direção, gostava. E aí eu fui gostando de todas as áreas da produção de um filme em si. Porém, com as experiências que eu tive até agora, para mim a mais desafiante é a de produção executiva. A produção executiva de um filme exige muita coisa, mas muita coisa, muito jogo de cintura para você lidar com todos os entraves. Isso é quando a gente não tem grana e quando a gente tem grana para fazer um filme, né? Então, a produção executiva para mim foi a mais desafiante. Eu fiz a produção executiva dos três filmes que
foram vencedores do edital do Cine Natal 2014, o Lenigrado, de Dênia Cruz, o Codinome Breno, de Manuel Batista, e Quando as Coisas se Desmancham, de Aristeu Araújo. Então, esses 3 filmes, você lidar com os recursos, né? Os recursos locais, os recursos do fundo setorial, você administrar o valor, depois que você tira lá os impostos e tudo, você administrar essa grana, você administrar o lidar com a galera, de você... Porque a gente não pode dizer, ei, vem cá, faça isso, tome isso, não. Tem todo um processo de você fazer contrato, de você pegar autorização de imagem. Só que como eu já tinha visto isso nas disciplinas, tudo bem, eu já tinha uma luz, era uma coisa teórica, mas estavam acontecendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu colocando em prática o aprendizado teórico e o nosso próprio audiovisual, que ainda não tinha tido nenhum edital com esse tipo de fomento, que é o valor da prefeitura, né, de Natal, que estava entrando com um recurso X, e o do fundo setorial, em parceria Pancine, entrando com outro X. Então, você não tem noção, eu tenho 2 filhos, mas você não tem noção o que foi parir esses recursos para poder colocar esse filme, para poder fazer esse filme, né? Então eu me vi ali, mas também foi legal, porque foi tudo que é desafiante é interessante, dá medo, mas também, como é que eu posso dizer, faz você sair do seu lugar, zona de conforto. Então, Umara, esse lidar com os recursos, lidar com essa mudança de mentalidade dos próprios profissionais, que antes fazia a coisa assim acontecer de qualquer jeito, fez com que eu tivesse realmente bastante trabalho. Mas os filmes foram feitos, o recado, nós conseguimos dar conta do recado, né? Eu e Cássio, né? Cássio, que é o meu sócio na Casa Filmes, a gente conseguiu aí ganhar bastante experiência e conseguir produzir os 3 filmes. E durante a sua trajetória você também participou, criou, né, um projeto que foi lá no Cerro Corá, que eu acho um projeto muito interessante e faz parte também de uma da ideia do projeto Curta na Come, né, que é democratizar o cinema nos interiores, e você participou lá durante 3 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, né, do festival socioambiental lá em Cerro Corá, que você participou. Só um recado aqui, Edilson, manda aí, por favor, um recado para minha irmã, diga ela que ela está me mandando a mensagem aqui no WhatsApp, diga ela que a live já está rolando, para ela entrar aí. Omara, eu posso, sempre a gente tem coisas que a gente faz na vida que a gente diz assim, caramba, esse aqui eu gosto mais do que aquilo e tal, né? Então, esse projeto em Cerro Corá, sem sombra de dúvida, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na área de cinema. Eu pude, como é que eu posso dizer, tá ali, desde o seu nascimento e concretização. Esse projeto, ele nasceu, eu estava participando de um projeto de um documentário sobre o Rio Potengi, porque é em Cerro Corá que tem a nascente do Rio Potengi. E eu ia várias vezes lá, eu estava fazendo câmera, né? E eu ia várias vezes em Cerro Corá, e quando a gente terminava as filmagens, a gente ia para a pousada de Seu Wallace, a pousada de Colinas, quem já foi em Cerro Corá sabe. E todas as vezes quando a gente chegava lá, que terminava de filmar, que guardava os equipamentos e tal, que a gente ia jantar, e a gente ficava conversando com o Seu Wallace, que é uma pessoa maravilhosa, o pai dele foi um dos fundadores do antigo cinema em Currais Novos, e ali a gente criou um laço afetivo, de amizade, e a gente conversava sobre cinema. E aí eu vivia dizendo, e uma vez o prefeito estava lá e eu dizia, prefeito, vamos qualquer dia fazer colocar um cinema ali na praça e tal. E ele ria, ficava por ali e tal. Todas as vezes quando a gente ia filmar lá, a gente falava e tal. Quando foi um dia,
ele, tipo assim, que acatou a nossa ideia. Quem sabe, vamos fazer, não sei o quê. E a gente conseguiu fazer lá o primeiro ano do festival, que foi assim uma loucura, assim, a gente colocou uma tela no meio da praça só que assim, aquela história lá atrás de envolver educação com cinema, envolver as crianças, fazer esse despertar e tudo, sempre estava ali na minha cabeça, aquela vontade, né? E de cara, nesse primeiro ano, eu envolvi o alunado, eu envolvi os professores, as escolas, e também contactei todo o pessoal do audiovisual aqui. Os meninos, o pessoal da TVU, na época eu não lembro se Rosália Figueiredo estava lá, mas estava a Érica, Alexandre, e aí a gente foi chamando todo mundo, e até hoje ainda tem esse vídeo de um teaser que a gente fez lá. E foi maravilhoso esse primeiro ano, mesmo com essas dificuldades e tal. O segundo ano foi maravilhoso, porque a gente conseguiu convencer a Neoenergia e a Neoenergia e uma outra empresa a patrocinar o festival. E aí a gente conseguiu, com recursos e com apoio de seu Wallace da Pousada, com a prefeitura, e também, que foi maravilhoso, a gente conseguiu, nesse segundo ano do festival, teve um momento maravilhoso, que foi quando a gente conseguiu convencer o prefeito a pegar o antigo cinema da cidade, que estava lá abandonado, que era um depósito de entrega de leite, cheio de carteira de aluno quebrado. A gente conseguiu sensibilizar o prefeito, porque quando ele era adolescente, ele assistia filmes lá no Cine Canário. A gente conseguiu convencer o prefeito a restaurar o prédio. E assim, as coisas maravilhosas. Então ele disse, não, mas a gente não tem recurso, tem que ter dinheiro e tal. A gente conseguia convencer de um lado o pessoal da Neoenergia, do outro lado o prefeito. Então a iniciativa privada, o setor público acabou que comprando essa ideia. E aí o prefeito disse, não, mas não tem, como é que a gente... Eu disse, prefeito, o senhor manda ajeitar essas cadeiras, ele chama um marceneiro. Acabamos, mesmo que instintivamente, fomentando essa coisa de... Chamou um cara para pintar, outro para ajeitar as telhas do cinema, pegou um marceneiro, restaurou todas as cadeiras de escola que estavam lá quebradas e tal. E nós conseguimos, através desse projeto, restaurar o antigo cinema da cidade de Cerro Corá, o Cine Canário. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, pode entrar lá pode colocar lá, Cine Cerro Corá no YouTube, que está lá. Então, o segundo ano e o terceiro ano, a gente conseguiu fazer o Festival de Cerro Corá. Nós fazíamos oficinas das escolas, e os alunos produziam curta-metragens, mas não era curta-metragem assim, não, era coisa mesmo. Nós fazíamos oficinas, tanto que os meninos que participavam entravam dentro do ônibus com a gente, e a gente ia filmar, mostrar todo o processo de como era a filmagem. E até hoje nós temos esses meninos, alunos lá, guardado aquele sentimento de como é um cinema, como é que se faz o cinema. Infelizmente, quando trocou o mandato da prefeito, né? A prefeita, aquela coisa de que isso aqui foi ideia do gestor atual, não comprou a ideia, não se engajou na história. E também, essas empresas, tanto de energia eólica e tal, elas têm uma obrigação de dar um retorno social para o município. Não é uma coisa, porque eu sou boazinha, vou dar. Não. Eles têm uma obrigação de dar um retorno financeiro na área social. E o prefeito, o gestor, diz, olha, vamos lá, vamos apoiar aqui o projeto. Então, isso, infelizmente, não aconteceu com a prefeita que assumiu, após esse prefeito que comprou a ideia fazer isso, e o projeto parou. Ele não morreu, ele parou. E uma das coisas também, uma área que aconteceu nesse projeto, que para mim foi uma coisa maravilhosa, foi uma amostra que a gente fez, o Cine Rural, que foi dentro do município de Cerro Corá, tem a zona rural.
E aí um dia a gente teve a ideia, eu, Cássio, não posso esquecer, eu, Cássio Azim e Rose Dantas, né? Nós tivemos a ideia de levarmos estender essa mostra para a zona rural. E foi maravilhoso, muito bom, porque se lá na cidade as pessoas ficaram felizes e tudo, imagine a zona rural, que fazia tempo que não ia. Teve um senhorzinho lá, que ele nunca tinha assistido um filme. Ele gostava de cinema, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido um filme. E aí, quando isso aconteceu, foi uma coisa fantástica. E eu tenho muitas saudades desse projeto. Muitas, 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 muitas. Eu vi vários vídeos hoje aqui na internet pesquisando e a gente estava olhando aqui, eu já disse logo que a Combita tem que passar por lá. A gente vai ter que passar e fazer a edição lá em Serra Corá. E tá lá o Cine Canário. Eu sei que hoje eles aproveitam o espaço para fazer palestra, para fazer encontros e tal. Sim, e tem uma outra coisa importante. A gente não só... nós não tivemos só a preocupação de restaurar o prédio. Nós, na época, nós fizemos nós preparamos os meninos, os adolescentes, montaram um cineclube. Nós conseguimos comprar um projetor, um som, a prefeitura deu o som, a gente conseguiu, com os recursos da eólica, comprar o projetor e comprar alguns filmes e tal, para que eles ficassem exibindo. A ideia era de realmente formar ali uma economia criativa, fazer com que o município, dentro do local, fizesse lá uma galeria, contando a história do cinema. Então, qualquer pessoa que visitasse o município, entrasse lá, fosse assistir uma sessão. Eu lembro que, na época, eu fiz contato com o pessoal que estava abrindo o cinema lá em Açu, e tinha um contrato com uma empresa que fornecia os direitos autorais para exibição de filmes. Então, a ideia era, assim, de gerar economia, fazer a coisa realmente fluir, com impostos, com tudo, para que ela se autossustentasse, né? Não era só uma coisa, tá aqui um projeto, a gente vem aqui, bota aqui uma telona de cinema, 4K, faz um monte de coisas, faz um oba-oba e vai embora. Não era. Esse projeto, ele tem esse diferencial, que era de envolver toda a comunidade, certo? Fazer com que as pessoas estivessem envolvidas e que aquilo ali também gerasse recursos financeiros para o município. Mas, como eu falei anteriormente, a gente não tem que ter um ping-pong, né? A gente tem que ir e tem que ter um retorno, seja do gestor, seja da empresa privada. Então, a gente ficou sem esses dois retornos, da empresa privada e do gestor público. Então, sozinho, a gente não tem voz. Que pena, um projeto lindo. Eu queria ter feito parte desse projeto. Imagina só como estaria hoje, né? Um super profissional aí do... Imagina aí se a coisa girar e de repente esse projeto for retomado. Já deixo aqui gravado o convite a você a participar, sim. A gente precisa muito de pessoas como você nesse projeto. Um projeto diante... Obrigada, cunhadinho. Você abriu sua própria produtora, né? A Casu Filmes. E qual foi a necessidade de você abrir sua própria produtora? Porque não tinha espaço para você fazer seus filmes? Qual foi essa visão? Eu não arranjei emprego. Tô brincando. Tô brincando e tô falando a verdade ao mesmo tempo. Porque, assim, eu tinha dois caminhos. Ou eu poderia trabalhar numa produtora, e eu já tinha tido essa experiência, ou eu iria trabalhar em televisão, né? Voltando a ser cinegrafista ou indo para a parte de edição. Mas aí, em 2012, eu trabalhava como freelance, viajando, e foi maravilhoso esse tempo, porque eu trabalhei numa produtora de vídeo que fazia programas nos municípios e tal. E aí eu conheci o Rio Grande do Norte todinho, a RN Vídeo, acho que metade do Natal trabalhou lá na RN Vídeo, de Mauricé Cavalcante. E
eu viajava muito e tal. Só que em 2012 a gente conseguiu... É por isso também que eu escolhi esse filme, que eu vou indicar para a galera assistir hoje. Porque esse filme ele foi um divisor de água assim, na vida da gente. Porque foi através desse curta, trabalho de faculdade, que muita gente diz assim, ei, vem cá, quem são vocês e tal. Então, começaram a surgir pessoas interessadas da gente fazer, fazer filmes, fazer curtas e tal. Só que a gente tinha que ter uma nota fiscal, a gente tinha que fazer. E aí, sabe aquela coisa assim, poxa, para fazer isso tem que ter uma empresa. As coisas realmente foram acontecendo naturalmente. Não foi uma coisa, eu vou abrir uma empresa. Não foi, não foi. A gente sempre acha que na vida da gente tem que programar as coisas e tal, mas às vezes as coisas vão acontecer naturalmente. Então, não tinha essa ideia na cabeça, essa coisa realmente surgiu, mas por iniciativa de Cássio, que já era um cara que estava, já é empresário, já era um menino que trabalha no ramo de pesca, do pai e tal. Disse, não, Suíra, vamos abrir e tal. E aí nós fomos convidados a fazer esse documentário institucional. E aí pronto, aí começou todo o processo mesmo. Nós abrimos realmente uma empresa, foi uma trabalheira grande. Ainda né? Nós temos uma carga tributária tremenda. Tudo que a gente faz para manter essa empresa aberta é com muita luta, sabe? E foi por isso que a gente abriu a produtora. E a gente, assim, nós tivemos assim, uma felicidade muito grande, porque a gente conseguiu, mesmo sem tanta programação, profissionalizar o audiovisual e a gerar, a dizer assim, olha, isso aqui é uma... Porque nós temos várias produtoras aqui, né? Mas a maioria das produtoras, elas são comprometidas com comerciais, são comprometidas com campanha política, com várias coisas. Eu acho que a gente surge mesmo ali no dizer, olha, audiovisual em Natal, produção, quem danado desses doidos, esse povo vai viver de quê? Quem danado faz filme? Entendeu? E aí as coisas foram acontecendo. Tanto que nesse edital de 2014, do Cine Natal, não tinha tantas produtoras com o perfil de produtora independente para participar desse edital. Muitas pessoas acabaram deixando, talvez, de colocar os seus projetos, porque não tinham essa oportunidade de ter uma produtora e tal. Nós colocamos, Mara, nós abrimos a porta da produtora, eu acho que nós colocamos, eu acho que foram de 13 a 14 projetos pela produtora. Projetos competindo com os nossos, porque nós poderíamos simplesmente não ter aceitado o projeto de ninguém, ter colocado só os da gente, os da Casu Filmes. Mas a gente não quis isso, a gente abriu a porta. Na época a gente tinha, assim, uma relação muito próxima com a galera e tal. E a gente disse, não, vamos abrir aqui para todo mundo, vamos ver no que é que dá. E foi isso que aconteceu. Então a produtora Casu Filmes, eu acho que ela nasceu de uma necessidade, e essa necessidade ela só foi crescendo no decorrer do tempo. E tem uma coisa que eu fico sempre pensando, que as histórias elas sempre se encontram, né? Se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria conseguido fazer o que a gente fez em Cerro Corá. Porque na época a gente tinha que ter um CNPJ para poder apresentar esse projeto para as empresas eólicas e tal. Entendeu? Sim. Suerda, e Obrigada, Paulinho. Durante a produtora já produziu vários filmes e também já participou de vários filmes. Queria que você falasse alguns nomes aí para a galera de casa ficar conhecendo e depois pesquisar aí na internet. Uhum. Alguns. Pois é, E vários, né? Vários, tem vários. E tem aqueles que a gente tem uma ligação, né? Eu já falei em Paulo aqui, Paulo do Maresco, para mim é uma das pessoas assim mais... Uma das pessoas... Peraí que eu vou dar boa noite para a mamãe. Boa noite, mamãe. Uma das pessoas assim, um cara que está aí fazendo filme na raça, né? Na garra mesmo, fez agora Lalá, eu assisti ontem Lalá. Também.
saí do meu lugar comum, entrei na vida dela, achei assim, uma coisa maravilhosa. Então, O Passo da Pátria, Porto de Destinos, é um filme que eu não sei se ainda está liberado para as pessoas assistirem, mas eu acho que é um filme importante para assistir. Catarro também, que é um filme também bastante... Também não sei se está liberado, eu preciso ver isso com o Paulo. Porque é o seguinte, gente, esse lance de não ficar liberado é porque durante algum tempo, alguns filmes, se esse filme ele não tiver liberado, né? Uhum. Então, Passo da Pátria, Porto de Destinos, Catarro, Leningrado, linha 41, ele não está liberado ainda. Já teve aqui. Já teve aí, Já eu acho teve. que Bênia já teve a oportunidade, né, de estar aí com você, tá aqui com vocês e tudo. Codinome Breno, que passou agora recentemente no Canal Brasil. Aliás, Codinome Breno, ele é um dos filmes do Rio Grande do Norte que mais teve, que mais rodou o Brasil, e está tendo uma projeção pela história em si, mas também na sua narrativa. Tem um depoimento de Dilma, né, Dilma Rousseff, e eu acho que isso também trouxe bastante peso ao filme, né? E quando as coisas se desmancham. São 3 filmes que estão assim interligados com assuntos que são bastante pertinentes, né, em nossas vidas, né? Para quem não sabe, quando as coisas se desmancham, aborda a questão do Alzheimer. Leningrado fala da luta das pessoas que moram no Leningrado, aqui em Natal, né? A população que tem falta de vários, de uma presença do Estado, de presença social em suas vidas. Da produtora da Casa Filmes, a gente fez nosso mesmo, Prata da Casa, né? A gente tem Não Faça Silêncio, esse filme está liberado, ele aborda a questão do suicídio na adolescência. Pode colocar lá, curta, Não Faça Silêncio, Suerda Moraes, que são filmes que a galera vai assistir. Tem o Sem Culpa, Sem Perdão. Tá no YouTube? Tá no YouTube, o Não Faça Silêncio. O Sem Culpa, Sem Perdão, ele não está liberado, mas a gente pretende liberar nos próximos dias, digamos assim, porque tem algumas cenas que a gente precisa fazer lá uns retoques, porque... eu acho que eu falei para você essa história, né? E então, e é um filme assim meio complexo. Eu acho que o Sem Culpa Sem Perdão é um filme muito importante para gente, porque ele foi o trabalho de conclusão de curso e ele tem uma simbologia muito grande, assim. Ele é um pouco complexo, mas eu acho que vale a pena assistir. E tem também esses trabalhos que a gente faz, que são aqueles trabalhos que ficam ali, como é que eu posso dizer assim, não foram trabalhos, não foram filmes, mas foram coisas que nós fizemos assim com a relação de afeto. Esses próprios curtas que foram feitos nas oficinas de Cerro Corá, né, foram filmes assim que, para mim, né, tiveram assim um significado bastante positivo diante da realidade que nós estávamos vivendo. Você imagina que uma dessas oficinas porque o Curta Ancorá, são filmes que são uma proposta de um festival de cinema ambiental, né? Sim. Então a gente perguntou para os alunos assim, porque nós aqui sentimos muito a questão a problemática da falta d'água, né? E nós lançamos para esses meninos, para que também fosse de uma maneira que causasse uma reflexão neles, a importância de você economizar água, de você ter todo esse zelo e tal. E aí esses meninos ficaram pensando, refletindo. Eu lembro que uma das oficinas foi tipo assim, montar um storyboard para que eles começassem a contar suas histórias. E aí a gente pegou de uma maneira muito lúdica, que eles brincassem com massinha, né? Aquelas massinhas de modelar, que eles fossem montando suas historinhas e tudo. E no final, você encontra cada coisa maravilhosa vindo desses adolescentes, dessas crianças, sabe? Eles construíram os seus roteiros.
e fizeram suas historinhas. Então, Eu vi vários filmes lá no YouTube deles. Tem lá, né? pois é, De 1 minuto, 2 minutos. e você não tem ideia dos bastidores daquilo ali. É uma coisa tão maravilhosa. Assim, quando eu falo que meu sonho realmente é ir para essa área da educação e tudo, é porque eu acho que bate com tudo. É você fazer o filme, é você incorporar a linguagem educacional na linguagem do cinema, e é você, principalmente, teve alguma pessoa aqui que falou do cinema ter o seu poder transformador, né? Então, Mara, eu acho que o papel do cinema na área educacional, ele está totalmente conectado, certo? Então, quando você chega e consegue unir essas duas forças, o poder do audiovisual, essa curiosidade da garotada de entender o mundo, de compreender suas diferenças, de tentar transformar aquilo ali através daquilo que lhe causa estranhamento, ou várias outras, qualquer coisa que venha a fazer parte assim, do seu universo de não compreensão do mundo, é válida. Por isso que esse projeto de interiorização... E tem outra coisa, é muito legal quando a gente está no interior fazendo isso, não é porque o povo do interior é bobinho, não, é porque lá, não que aqui não tenha, de jeito nenhum, mas lá as pessoas já ficam numa calçada, né, conversando, lá as pessoas todas, elas se unem em torno daquilo ali, sabe? E a gente sente o brilho no olhar, e isso é bastante gratificante para quem está participando assim, do projeto. É uma coisa realmente que dá arrepios, sabe? Não é, Camila? Camila entrou aí agora. Minha professora Ana Francisca. Professora, um beijo, viu? Fica aí com a gente aí para conhecer mais a trajetória aí da sua aluna. A professora Ana Francisca é maravilhosa, foi nossa professora lá, e, meu Deus, foi muito, muito importante. Ela participou. Você acredita que a professora topou participar como atriz de um filme com a gente, rapaz? Imagina aí. A gente ali no set. Ela acredita nas ações, ela vê o potencial. A gente ali no set de filmagem e a professora lá com a gente e tal, foi muito legal. Oh, meu menino. Olha, Tiago é o meu filho mais velho. O Juninho, acho que ele não tá aí. Mas Tiago, ele é assim, sabe, Mara? Sabe aquele filho que a gente chega em casa e diz, eu preciso... Aliás, ele é meu coprodutor executivo. Porque tudo que foi transferência de pagamento... Tudo que foi, meu filho, vai ali pegar um equipamento para isso, para aquele outro. Ele ia lá e fazia. Suzana, eu já tinha mandado um beijo para Daniel, agora vou reforçar para você. Mandei o Will, Edilson chamar você, viu? Minha irmã Suzana, querida, que está aí assistindo a gente. Suzana também é daquelas, eu falei de mamãe, né? Mas ela era aquela irmã também mais velha, que sempre ficava ali cuidando, dizendo, olha... Era ela que me levava, na verdade, para o SESC, né, para as aulas de ginástica. E foi com ela também que, assim, tipo, meu guia, assim, abria, assim, as portas para me mostrar as coisas, né, Suzana? Um beijo, viu, minha irmã? Então já é de família, né? Agora já... todo mundo agora... Ela foi professora. E ela foi professora lá na UNP, e ela chegava para mim e dizia, Suerda, eu estou montando aqui uma aula e eu vou fazer aqui isso. E ela fazia cada coisa. Ela eu lembro que uma vez ela me contou que fez lá um teatro com os alunos dentro da disciplina, né? Que era dessa parte contábeis, que ela é formada em ciências contábeis. E ela falou para mim que tinha feito lá uma peça, tipo uma réplica da escolinha do professor Raimundo, sabe? E eu fiquei olhando assim para ela, dizendo, caramba, olha aí, outra pessoa da arte, né? Que, sem dúvida, se não tivesse ido para ciências contábeis, estaria na arte aí fazendo coisas maravilhosas. Sim.
Sueli, tá faltando 5 minutos, porque o Instagram Jura? tem Já um... terminou? Meu Deus do céu. Não, a gente vai voltar. Tá, o Instagram tem um tempinho que é 50 minutos, aí eles têm que derrubar a live e voltar de E eu tô novo. preocupadíssima, porque o meu celular também tá descarregando. Meu Deus. Eu não sei o que é Pronto. isso. Olha, Depois Mara, eu... deixa eu pedir para, assim, eu quero agradecer. Paulo do Maresco, Não, você fez uma pergunta? Qual foi a pergunta, meu amor? Repita aí para mim. a gente vai voltar, Suerda. Eu vou só encerrar e vou chamar de novo pra gente começar de novo, ter mais uma hora aí. Regina, minha querida, lembra de uma vez que eu desfilei num projeto seu na escola? Que a gente. Certo, Gente, Suerda? tá certo. Então eu vou pegar ali o carregador. É o tempo que você pega o carregador, eu vou desativar e voltar, eu chamo você, certo? Tá Todo bom, mundo aí que tá em casa tá bom. Eu vai vou ficar pegar mais um pouquinho esperando. de água aqui, tá certo? E volto. Pronto. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, porque tem um tempinho, né, do Instagram, todo mundo já sabe, mas eu vou voltar aqui. Daqui a um minutinho eu volto, Vali, certo? Então fique querida, aí, volte aí, viu? Entre e volte. espero vocês aí. Vou Tá, entrar um e vou já... beijo. Tchau. Jogando futebol, isso mesmo, Regina. Até já, pessoal. Eu vou encerrar aqui e vou voltar agora. Não me venha com perguntas difíceis, viu, Dumaresco? Sabe, Estamos de volta. sim, eu entendo. Tá isso, Com a minha experiência, eu consigo traçar um panorama, né, das produções. Eu acho, eu acho que nós somos poucos e somos desunidos, infelizmente. Eu acho que nós estamos realmente ainda engateando em relação a boas produções, talvez por várias dificuldades, mas eu acho que nós ainda não tivemos essa consciência que é só fortalecendo o, o mercado, não é nem o mercado, como é que eu posso dizer? Eu acho que a nossa tribo, mesmo que ela tenha divisões, ela precisa se fortalecer como um todo, né? E eu acho que talvez pela própria dinâmica da vida, pelas coisas e tal, eu acho que isso ainda não rolou, né? Então você veja que as produções elas ainda não são tão coletivas, elas são produções individualizadas. Tem algumas coisas coletivas que acontecem, que dão resultado, que são importantes, mas é como se nós estivéssemos sempre dentro de coisas internas mal resolvidas, sabe? Eu acho que a gente precisa se apoiar mais, se fortalecer mais. Isso não acontece da noite para o dia. Eu acho que isso só vem com o tempo, com o amadurecimento, né? Porém, tem coisas que você vê assim que de repente acontece pela própria força individual, né? Pelo fato também dessas forças elas terem uma retaguarda que também ajuda, né? Porque quantas e quantas pessoas, Mara, já conseguiram participar de produções sem ganhar absolutamente nada, né? Sem ter um emprego Sim. fixo, sem ter um emprego fixo, sem ter uma coisa, poxa, eu quero, mas vai porque acredita e tudo. Tem pessoas de excelente nível, assim, tem um cara, que eu acho que ele nem tá aqui, mas eu considero um cara super legal. Tá travando, Zeca? O Zeca tá falando aqui que tá travando. Aqui. Tá legal aqui para mim. Aqui tá Eu legal. faz som direto aqui, que é Nilson Eloy. Nilson mora lá em São José do Mipibu. E ele é um cara que anda lá com os equipamentos dele, faz coisas maravilhosas. O próprio Alex, ele é fotógrafo da Tribuna do Norte. E é um cara Sim. que dá sangue. A gente em 2000, eu acho que é 2018, 2017, acho que é 2018, 9, 2017, eu acho que é 2017, né, Paulo? Que a gente foi fazer um trabalho, a gente quis fazer a cobertura do Bloco das Quengas, que eu acho que é uma das coisas mais irreverentes que tem na cidade, e tem toda uma história por trás.
E a gente, não, vamos lá, vamos ver como é que é a preparação dessa galera tal, que é o Bloco das Quengas, né, que se apresenta lá no Centro Histórico. E Sim. a gente foi, eu estava me lembrando disso outro dia, e Alex, e que foi assim, a gente foi assim, poxa, em pleno carnaval, tava a gente lá, filmando nas quengas, fazendo tudo, vamos contar a história, vamos ver. Então, respondendo o que Paulo perguntou, eu acho que nós temos tanta gana, tanta vontade, tanto tudo, e, e eu não duvido que tem diversos outros produtores que também têm essa mesma vontade. Eu acho que o que falta para que a gente possa alavancar as nossas produções talvez seja deixar de lado auto-ego, proteções, que eu acho que acaba acontecendo na nossa cidade, né? A gente percebe, se não precisa ser muito um expert, mas se você for para analisar, quando lança-se um edital, tem sempre aquelas mesmas pessoas que estão lá ganhando, sendo as pessoas que, como é que eu posso dizer, que vencem esses editais. Então, é como se tivesse um rodízio, sabe? Enquanto, até indo além do que Paulo perguntou, enquanto a gente não começar a envolver outras pessoas como curadores, como sair dessa coisinha assim, sabe? Meio que cartas marcadas, sabe? A gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje a gente pode dizer que tem pessoas capacitadas para falar. Não é que eu digo hoje, é porque assim, como o audiovisual ainda é realmente uma coisa recente acontecendo aqui, né? Eu acho que a gente consegue sair um pouco desse jogo de cartas marcadas, sabe? Envolver outras pessoas, envolver outros setores e mudar um pouco essa dinâmica de quem vence edital, quem faz produto, quem bota no mercado, quem não faz, sabe? A gente precisa dar voz a outras pessoas. Uma das coisas. Dar oportunidade às pessoas, outras pessoas produzirem, né? Chegar com novas ideias. Com certeza, porque a gente sabe, porque também tem uma coisa, sabe, Omara e as pessoas que estão aí ouvindo, existe aquela coisa também do poder de executar aquilo ali, né? Então, nem sempre as pessoas. Às vezes eu acredito que por trás de algumas pessoas que estão lá dando suas notas nos projetos, é assim, mas eu acho que eu vou votar em Fulano porque Fulano tem capacidade de realização. Porque coloca-se lá no currículo também essa coisa de capacidade de realização, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a dizer o seguinte: eu preciso dar oportunidade para outras pessoas mostrar o seu poder de execução. Eu não posso É, só ficar fazendo aquilo ali, porque eu não estou aqui dizendo uma coisa. Pode ficar certo, você pode ir atrás e vai analisar os editais que saíram nos últimos 5, não vou dizer 3 anos. Aí você vai ver quem foi que venceu, quem foi que realizou, quem foi que venceu. São sempre as mesmas pessoas. Seja edital. Isso eu estou falando, viu, do audiovisual, mas eu estou falando de todas as áreas. todas as áreas, é. Eu estou falando de Tá. música, de teatro, né? Então, eu acho que não pode mais ser levado em conta o poder de execução, mas eu acho que a gente também precisa correr riscos, acreditar em outras pessoas, né? Dizer o seguinte: ei, peraí, vamos para aqui, para esse lado, porque se a gente ficar nisso, tudo bem, a gente fica nisso, ok, vai ter coisas acontecendo, mas acredite, meu amigo, não sai daqui. Vai ficar sempre dentro desse. Vamos ver sempre as mesmas pessoas crescer e outras pessoas ter oportunidade, né? E aí é uma perda muito grande, né? Porque você já parou para pensar quantas pessoas podem desistir do Desistir. audiovisual
Olha, eu mesma, eu conheço diversas pessoas incríveis, cara, incríveis, que diz, não, eu não tenho como, eu vou fazer outra coisa, porque eu não tenho como mais ficar esperando por isso, para que isso dê resultado, sabe? Então, Paulinho, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas a análise que eu faço é que eu acho que a gente precisa ir lá porque a gente, quando quer realmente falar de alguma coisa, a gente tem que ir na fonte onde sai o dinheiro, né? Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar mais essas pessoas, esses gestores, fazer com que eles saiam da casinha, fazer com que eles parem para pensar, eu tenho que ouvir outras e outras, eu tenho que ver outras e outras camadas para poder traçar aqui um panorama, porque não sai disso, não sai disso. A gente tá aqui vizinho a Paraíba tem um poder de produção de coisas bem maior, bem mais, está bem anos-luz à frente da gente, né? Acho que teve uma pergunta aí que foi para o Curta na Kombi, Artes de Souza. Eu vou responder aqui. Ela perguntou se a gente só expõe os filmes ou a gente produz, se a gente só faz exibição. Sim, o projeto Curta na Kombi trabalha nessa área, né, de exibir e mostrar a produção do audiovisual potiguar. Então, por enquanto, a gente só está exibindo. No momento, a gente não está saindo com a Kombi por causa da quarentena, mas o projeto está em processo quase pronto para assim que terminar a quarentena, a gente poder circular com a Kombi, que vai levar o cinema nas comunidades e no interior do Rio Grande do Norte. É verdade, Deus. É a mesma coisa do que nadar contra a corrente, contra a maré. É muito difícil e ter persistência, é verdade. E assim, a gente não É, pode viver de fazer curtas, a gente não pode fazer de viver de documentário, a gente não pode se entregar, porque até mesmo para você ler um edital, compreender um edital e se dedicar a atender tudo aquilo daquele edital, para se inscrever naquele edital, meu amigo, você tem que ter um tempo. Você tem que parar o que você está fazendo, você tem que ir lá, você tem que, né? Aí tem as leis, né? A questão das leis, a lei municipal, a lei estadual, que é a lei de João Maranhão e a Câmara Cascudo, né? Que o que é que acontece? A gente precisa, sempre quando aprova um projeto em lei, ir atrás de fazer a captação, né? E às vezes essa captação é você sair com pires batendo de empresa, de porta em porta, para poder realizar isso. e a E captação também tem essa questão também, né? É só patrocínio, os mesmos projetos. E que exa- é exatamente. a mesma ideia que tem, né? É, Dos editais, quem é, ganha os mesmos quem para são captar, você chega com a mesma, uma ideia nova e diz, não, vou dar para aquela ideia que eu já estava trabalhando antes. e tal. Que eu até nem acho tão errado, né? Porque vamos supor, um cara que faz um projeto como o MADA, Música Alimento da Alma, né? Que é Jomar, né? Se eu fosse um cara que tivesse grana ali, eu dizia, poxa, esse cara, o projeto dele é maravilhoso, eu vou continuar fazendo aqui a minha renúncia fiscal através dele, porque afinal de contas isso aqui tem uma visibilidade toda especial, sai no RN TV, sai na Tropical, sai em todas as TVs locais, tem outdoors e tal, beleza. Só que eu acho que se a gente imagina um projeto maior para o audiovisual, a gente precisa ter projetos, mais coisas variando, né? Ali, né? Entre a gente. Então, eu acho que Sebrae, COSERN, vamos assim falar por alto, né? Eu acho que Unimed. precisa rever o seu dever de casa. Precisa rever o seu dever de casa. Eu estou falando isso de uma maneira assim, de um olhar de artista e de empreendedor. São as duas coisas. Eu acho que precisa ter isso aí. E, Suerda, diante da pandemia que está acontecendo agora, a produção do audiovisual está parada, né? Que não pode produzir, a gente não pode sair para filmar, né? Que tem essa parte de produção, tem que filmar, tem que estar no espaço com várias pessoas. E várias pessoas estão trabalhando nas plataformas digitais. Como é que você está vendo esse formato de exibição nas plataformas digitais, né?
os festivais estão acontecendo, essa nova maneira de acontecer. O brasileiro é bicho muito criativo, né? Eu fico, assim, paralisada com algumas coisas que eu tenho visto, assim. Só para citar uma, eu não sei, eu acho que vocês também já devem ter visto os vídeos de Marcelo Adnet, né? É Sim, ali onde você vê o poder de criatividade, né? De conhecimento, de criatividade, com o celular, fazendo várias coisas, assim. É uma coisa realmente bem maravilhosa e eu acho que nós temos essa capacidade, né? De ter essa coisa da criatividade, de inventar e tudo. O cinema é uma indústria, né? Assim, quando a gente fala nessa questão da que está tudo parado, a gente pensa no cara que é o eletricista, a gente pensa no cameraman, a gente pensa no diretor de fotografia, a gente pensa na camareira, a gente pensa no, enfim, a gente no diretor de arte, na direção de arte, a gente pensa em tudo. Então, é uma indústria, né? É uma indústria. A gente aqui, voltando a olhar aqui para a nossa realidade, eu acho que tem algumas produtoras aí que não parou totalmente de fazer suas produções, seja de comerciais, seja de algumas coisas. Temos alguns amigos que trabalham dessas produtoras e eu acho que eles estão com todos os cuidados, fazendo lá seus jobs, fazendo suas coisas. Mas essa galera que já faz coisa com bancando a sua própria, o seu próprio trabalho e tudo, ficou ainda mais difícil, né? Ficou ainda mais difícil. Foi lançado recentemente alguns poucos editais, né, para que as pessoas pudessem aí, mas eu confesso que eu não entrei, não vi, não acompanhei, mas parece que está acontecendo exatamente o que eu acabei de conversar com você há pouco tempo, né? Parece que está tendo aí toda uma problemática em relação a essa coisa de, não, de não ter essa oportunidade igualitária para todos. Bem, eu acho que a gente não vai voltar a um normal. Eu não acho que a gente vai ter novo normal. Acho que tudo. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer é reaprender a reaprender a produzir de uma maneira diferente, né? Porque até que se lance uma vacina, eu acho que a gente não pode ficar de braços cruzados, né? Então a gente vai ter que aí fazer um mergulho assim de o que é que a gente realmente quer fazer, como é que a gente pode fazer e fazer com que as dificuldades elas sejam minimizadas para poder produzir, né? Então, eu acho que a coisa está parada, mas daqui a pouco ela não vai ficar parada, daqui a pouco ela vai começar a respirar, ela vai começar a acontecer de alguma maneira, né? Seja com um celular, como já dizia Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, e uma câmera na mão. Não que isso vai ter a qualidade que se tem quando a gente tem toda uma equipe por trás, né? é, E quando a gente valoriza o cara que faz o som direto, quando a gente valoriza o cara que faz a luz, quando a gente valoriza a mulher que fez o figurino, quando a gente valoriza quem fez a maquiagem, quando a gente valoriza quem fez o figurino, quando a gente valoriza quem fez a preparação de elenco, a gente está tanto primando pela qualidade do produto final, como também a gente está fazendo com que esses profissionais eles tenham trabalho, né? E tendo trabalho e tendo renda, eles fomentam a economia e tendo economia, tem desenvolvimento econômico. A gente tem que parar com essa coisa de achar que porque as pessoas estão consumindo arte cada vez mais, né? As pessoas estão consumindo arte. As pessoas estão dentro de casa e estão consumindo arte. assumindo. Eu fico pensando o que é que todo mundo, em plena sexta-feira, está fazendo em casa agora. Ou está ouvindo, curtindo uma live de um cara que está cantando, ou está na Netflix assistindo um filme, ou está, de repente, esperando o seu livro que ele comprou para chegar. A gente respira arte,
E a importância do cinema, né, nesse momento, que transforma, né, leva a cultura através do audiovisual, né, para as pessoas ficarem em casa, no seu conforto. Uhum. Essa importância de lazer, né? Com certeza. Ninguém vive sem isso, né? Ninguém vive sem isso. Se você parar para pensar, é, você não consegue, por mais que você ligue ali o seu, vai no Spotify, escuta a música, ou então você pega um livro para ler, ou então você vai pintar, ou então você consome arte o tempo todo. Tá ali, né? Suerdi, como você vê o Aldo Potiguar, os festivais que acontecem, não nesse momento que não pode acontecer, né, por causa da pandemia, mas que estava acontecendo antes, a importância dos festivais locais que tem, né, que são poucos. A sua visão sobre essa questão, você acha que poderia ter mais festivais? Os filmes potiguares deveriam rodar mais aqui na capital, aqui no nosso povo, né, mostrando as nossas realidades, as nossas produções, que é a ideia do projeto Curta na Kombi, que é transformar o audiovisual, popularizar, né, ele aqui no nosso estado, que os curtas, né, dos produtores locais circula, mas a maioria fica engavetada e outros participam em festivais em outros locais, que é muito importante também, mas deles também participar mais aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tudo, tudo, na hora que você não dá visibilidade para os verdadeiros os verdadeiros protagonistas, eu acho que tende a cada vez mais ficar igual a caldo de batata, ficar super fraco, né? Então, você pode fazer alguns festivais, atrair um público e depois atrair aquele mesmo público e atrair aquele público que está ali na classe A, B e tal. Eu acho que nós temos que, quando eu disse para você lá no início da conversa que eu admirava, porque você, eu quero fazer aqui alguma mostra de cinema aqui no Passo, eu acho que a gente precisa realmente dar visibilidade, né, às pessoas, porque as pessoas gostam de se reconhecer. Por que uma novela faz super sucesso? Porque os personagens, eles estão ali super conectados com aquelas pessoas que estão ali, né, e tal. Então, com o festival não é diferente. Eu acho que as pessoas que vão para esses festivais, elas gostam de se ver na tela, elas gostam de se ver ali nos bastidores. E eu acho que os festivais, eles precisam... Aliás, festival é uma coisa fantástica, você não tem ideia do quanto é importante um festival. Porque atrai um público específico e atrai um... Gera economia criativa também, né, aqui nas cidades onde passa. Exatamente. Então, eu acho que na hora que a gente é, exibe um filme no meio de uma praça, ou a gente consegue chegar para as pessoas através de um festival, as pessoas elas simplesmente você não gera um mercado ali fechado. É assim, é uma coisa que ganha o mundo. Você está entendendo? Vem pessoas de outros estados, com esse novo formato, né, que está acontecendo agora, que as pessoas fazerem festivais online e tal. Mas Né? os festivais, essa coisa da troca com outros estados, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro que a gente exibiu lá em Serra Coral um filme que foi feito em São Paulo. E assim, só esse contato que a gente teve com os produtores de lá já foi assim uma coisa de uma super de um ganho de aprendizado. Você está entendendo? Então essa conexão que os festivais permitem fortalecem os laços com outros estados, com outros produtores, com a produção local, sabe? E, enfim, é maravilhoso. Agora, volto a dizer, os festivais eles precisam também deixar algum aprendizado ali onde ele está acontecendo, sabe? Porque eu acho que não é só legal você é,
fazer o festival e ir embora. É bom sempre você, aonde você estiver fazendo o festival, você deixar algum legado, sabe? Sim. É diferente de mostra. Mostra é diferente, né? Mas festival eu acho que é uma coisa que pode ser rica. E pode ter esse alicerce construído para incentivar mais ainda a produção de filmes, entendeu? Sim. Plantar aquela sementinha, né? Onde passar. Exatamente. É, Suerda, toda entrevista a gente traz os convidados e eles sempre deixam uma sementinha aqui, uma produção para a gente exibir. E eu queria que você falasse aí do seu presente aí que você vai deixar livre acesso para todos aí, um pessoal de casa assistir em casa durante aí uma semana. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu curta documentário, né, da produção do caso filmes. Pois é, eu poderia deixar aqui outro curta, mas quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim pensando qual é que eu. Na verdade, eu vou indicar, porque ele já está lá no Vimeo, ele está liberado. E para mim foi um dos mais importantes trabalhos, embora tenha sido um trabalho de faculdade, do terceiro semestre, mas para mim foi um trabalho que teve um significado muito, 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 muito grande. Que foi lançar um olhar sobre um jogador potiguar chamado Alberi Ferreira de Matos, o maior jogador do estado do Rio Grande do Norte. Alberi, o craque alvinegro. Mesmo quem seja americano, tem que reconhecer isso. E Para o quem gosta de futebol, né, é importante ter. Mas assim, sabe o que eu acho, Mara? Eu acho que nem é só para quem gosta de futebol. Eu acho que é importante a gente conhecer um pouco da nossa história, sabe? E Alberi, ele faz parte da história do Rio Grande do Norte, do futebol, né? Mas eu falei em questão quando você falou em América, mesmo que em América, tô dizendo, Sim, sim. futebol, o pessoal já gosta já. É. Então, Alberi, ele foi um trabalho acadêmico, mas que eu acho que foi um divisor de águas, pelo menos para mim, sabe? Primeiro porque no grupo a gente tinha uma ideia, cada um lançava uma ideia de um trabalho, e os meninos toparam. Na época do grupo era eu, Cássio, Dara, Júlio e eu esqueci agora da minha última colega. Não me lembro agora, mas daqui a pouco eu lembro. Até mesmo porque ela acabou nem concluindo o curso. Mas, enfim, os meninos toparam fazer esse filme e a gente fez. E meu pai, Mara, meu pai era torcedor fanático do ABC. Eu lembro de várias vezes ir para o estádio Machadão. Não, Machadão não, era o. Ai, meu Deus do céu, esqueci agora. Machado. Edilson, Edilson, me lembra aí, Edilson. Como era o nome do estádio antes de ser Arena das Dunas? Era o Machadão, né? Não, antes de Acho que Machadão era outro nome. Porque você é novo aí, você não lembra. Me lembra aí, Edilson. Então, eu ia para os jogos, os domingos, assistir e tal. Não, claro que Castelão. não, isso, Castelão. Deixa eu ver quem foi que falou, meu Deus. Deixa eu agradecer aqui. Alguém, artes de alguma coisa. Artes de Souza. Pronto, Obrigado. Castelão, exatamente isso. E, mas aí quando eu trabalhava na TV local como repórter cinematográfico, eu lembro que eu fiquei, todo mundo já sabe dessa história que eu vivo contando, mas eu vou repetir. O Alberi, ele tinha problema de diabetes, tem problema de diabetes e ele quase perdeu a perna. E nessa época eu trabalhava na TV e chegou lá essa matéria para eu editar. E eu fiquei, meu Deus, esse cara e tal, não sei o quê. Fiquei com aquilo na cabeça. Quando a gente teve essa oportunidade de fazer esse curta, aí eu lancei essa proposta da gente falar sobre Alberi e a gente conseguiu fazer esse registro, né? Esse registro de 15 minutos, porque Alberi, ele merece um... É mesmo, viu, Regina? Sim. Alberi merece um longa, merece tudo. E a gente resolveu lançar um pouquinho de luz sobre a história desse jogador importante do futebol do Rio Grande do Norte. E a gente tem esse documentário, né? Que, Hum. que fala um pouco sobre Alberi. E uma coisa bem especial
em relação a esse filme foi a construção da trilha sonora, que meu amigo Carlos Enz, ele tinha feito uma versão da música de Duzinho, né, que é o hino do ABC, né, e ele fez uma versão assim na flauta, ficou uma coisa linda, maravilhosa. E, poxa, mas infelizmente nesse mesmo ano meu pai morreu, em 2012. E assim, foi uma coisa assim, ele morreu na coisa ali quando estava acontecendo, sabe? Esse filme também fez com que muitas pessoas que assistiram, né? Na verdade, esse trabalho era um trabalho de faculdade, a gente exibir, receber nossa nota e pronto. Só que as pessoas, vez ou outra, a gente colocava na nossa página no Facebook alguma coisa do trabalho que a gente estava fazendo. Começou a chover um monte de gente perguntando, ai, não sei o que, eu quero assistir. E aí a gente lançou esse filme. A gente fez o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão desse filme lá no Sebrae. Entrei em contato com o Sebrae cedeu uma sala deles, som, projeção e tudo. Você não acredita. Lotou um dos auditórios do Sebrae. Você veja o quanto as pessoas têm essa coisa da nostálgica e de gratidão. A gente vive dizendo, gratidão, não sei o quê, mas tem. E quando a gente estava filmando, que a gente ia para os treinos ali no estádio do ABC, você não tem noção. Quando a gente chegava para filmar lá no treino, lá e tudo, os torcedores ir lá e tal, Alberi. Aí tinha um que disse assim, que tá no filme, disse assim, ele só não foi seleção brasileira, que nasceu geograficamente. Aí tinha outro que chegava e falava assim, esse, esse cara foi o maior jogador e tal, falando assim, sabe, com emoção e tudo e tal. Mas esse filme, ele também traz um recado, né? Trazia um recado, né? Porque apesar de toda a glória, apesar de todas as coisas, Alberi não tinha um plano de saúde. E assim, aconteceram coisas depois desse filme. E mas hoje, graças a Deus, eu acho não, ele está melhor, ele está bem. E serviu para alguma coisa, lançou luz aí em muita coisa. Porque eu acho que também o cinema também tem um papel de transformar, de fazer com que as pessoas repensem e, enfim. Foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu me senti bem feliz. Pena que na época a gente não conseguiu transformar o material de Alberi que tem aqui na universidade, na UFRN, converter de analógico para digital, sabe? Mas foi uma pena realmente, porque as fitas que tinham estavam tudo em formato UMATIC. Para poder fazer isso, a gente tinha que assinar um termo de autorização para mandar para São Paulo, para converter. A gente tudo aluno, estudante, sem grana. A gente não tinha como fazer isso, né? Mas é bem gostosinho, 15 minutos, eu incentivo todo mundo a assistir um pouquinho. Na verdade, o Peri também jogou na América, viu? É isso aí, pessoal. Então, assim que a gente encerrar a live, a gente vai estar colocando aqui o link para todo mundo assistir, né? Vai ficar lá gratuito para todos assistirem. Todas as pessoas produtores que passam aqui, deixam Cleber, alguma exibição para a gente fazer. E eu queria agradecer, Suerda, a você. eu Já é que está batendo aqui o tempo já de novo. Queria agradecer agradeço pelo você. bate-papo, por estar disponível aqui com a gente e sempre ajudando a gente quando a gente precisa. Estou aqui, viu? O que precisar, pode contar comigo, viu? Muito obrigada. E te digo mais, assim, quando a gente graças a Deus que a revolução tecnológica está permitindo isso a gente, né?
A gente está tendo aí condições de abrir janelas, de abrir comunicações com as pessoas, e porque não é só assim uma maneira da gente, a gente não tem mais aquela coisa de estar preso apenas ou dependente de alguma coisa. Hoje as pessoas elas têm essa capacidade de abrir os seus canais e se comunicar. E a comunicação plena é quando a gente se sente livre, né? Para optar Isso. pelo que a gente quer ouvir, que a gente quer escutar, enfim. E eu acho. Ô, Camila, um beijo, meu amor. E eu confesso que, apesar de trabalhar com câmera, com filmagem, eu sou um pouco resistente a isso. Mas eu não poderia deixar de participar do Curta na Conta, viu? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado por compartilhar suas experiências aí. Acho que todo mundo que participou aí ficou feliz aí em conhecer essa mestra do cinema. Imagina, estou aprendendo cada dia, viu? E conte com a gente lá, viu? Encerra o Coração. A gente vai carregar você para lá, né, não, Paulo? Levar o Mara lá para Colina de Seu Wallace. Um beijo para todo mundo que entrou, para todo mundo que para todo mundo que se interessou pelo cinema potiguar. Eu acho que a gente está tudo no mesmo barco, a gente tem mais aqui se fortalecer e seguir adiante. Viu? Obrigada, viu, Adilson? Muito obrigado, Suerda. Muito obrigado a todo mundo. A Camila, a Paula, a Dilson, a todo mundo aí que participou. A Arte de Souza que participou e fez pergunta. Gratidão a todo mundo. Quem quiser conhecer mais o projeto, é só continuar aí seguindo as redes sociais. Quem quiser conhecer mais Suerda, é só seguir Suerda Moraes no Instagram, Facebook, Casu Filmes no YouTube, Vimeo, em todas as plataformas a gente está por aí, né, Suerda? Com certeza, com certeza. Essa palavra resistência está bem na moda, mas ela faz parte da vida da gente há muito tempo. E que você também siga o seu caminho aí, viu, Mara? Que não oculta na Kombi. Eu sempre, quando penso nesse nome, eu penso assim, uma Kombi com lá uma projeção enroladinha e chegando em vários locais e levando muita esperança para muita gente através da arte, viu? Vamos chegar, vamos chegar. Estamos com os motores ligados, agora falta só sair. Vai sim. Obrigado, Suerda. Até mais, viu? Boa Beijão. noite. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau. E se você curtiu essa entrevista, fique com a gente que vem mais por aí. Se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais para conferir outros episódios da série Curta na Kombi em Casa e também para acompanhar as ações do nosso projeto.